Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. E como você pode ver, eu estou aqui acompanhado da minha esposa hoje. Tudo bom? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui do seu lado. Muito bem. Que legal. Nem acredito que chegou esse dia. Muito legal, bem diferente. Isso, vai ser curioso fazer entrevista com a esposa, né? Mas vamos lá. Hoje o tema é prova de fogo, o amor incondicional. E por que eu chamei de prova de fogo? Porque nesse ano nós estamos caminhando pensando na construção da maravilhosa e boa vida. Só que a gente já aprendeu bastante, já tem bastante conteúdo aí. Se você não participou das Academias da Alma anterior, você pode ir lá no nosso canal, no YouTube, acessar a playlist da Academia da Alma, você vai ver que a gente falou sobre muita coisa. E a gente precisa começar a testar se o que a gente aprendeu está sendo colocado em prática. E a primeira coisa que a gente quer colocar à prova é sobre o nosso amor. Então, por isso que eu estou chamando de prova de fogo, né? E agora não sou só eu que estou chamando. Nós vamos falar aqui sobre a prova de fogo, que é a aplicação desse amor incondicional. Então, eu quero que hoje, diferente das outras Academias da Alma, você não só se preocupe com o conteúdo, mas que você pense também assim, será que eu estou passando nesse teste que Jesus está colocando? Será que essas expressões que Jesus coloca sobre o amor, eu seria aprovado? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O texto está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. Então eu vou fazer a leitura. Eu sempre faço a oração inicial e deixo os convidados fazerem a oração final. Tá bom. Combinado. Então, antes da leitura, vamos orar? Maravilhoso bom Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado porque nós podemos nos debruçar sobre ela e o que nela está escrito não são lições vazias ou uma filosofia qualquer, ela é a Tua palavra. Então, enche o nosso coração de temor para que a gente receba a Tua palavra como esta verdade suprema, inigualável, algo que precisa ser colocado em prática. Nós contamos com Tua graça, com Tua misericórdia e, sobretudo, com a iluminação de Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Mateus 5, de 43 a 48, diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Bem, como eu já falei, esse é o primeiro sermão público de Jesus. Ele tem uma série de ensinos práticos, é como se Jesus fosse revisitando a lei e fosse fazendo de verdade uma releitura, não ignorando o que foi dito, mas ampliando. Tolice achar que Jesus não cumpriu a lei, né? Porque o olhar de Jesus sobre a lei é muito mais rigoroso. É só a gente lembrar, por exemplo, do que ele falou sobre o não matar. Antes dele, entendi, se não matar, não tirar a vida. Mas Jesus fala que se você chamar o seu irmão de tolo, é tão grave quanto matar. E aí Jesus coloca agora diante de nós uma outra radicalidade, que é a radicalidade do amor. Mas antes da gente entrar nessa radicalidade do amor, vamos pensar no que vai colocar esse amor à prova, que é a perspectiva do ódio. Então, sendo bem direto para você, como você reage quando você sabe que alguém não gosta de você? Na verdade,
esse alguém te odeia. Essa pessoa disse declaradamente: eu sinto ódio pela Rosinha. Qual é a sua reação? De imediato, eu vou tentar entender o motivo desse ódio, né? Eu gostaria de tentar entender o que eu fiz para causar isso nela, né? Mas pode ser que eu não consiga descobrir o motivo, que ela também não conte. Mas, assim, eu penso que as pessoas no mundo, algumas nem querem se importam. Ah, tipo, me odeia? Ah, ok, vou conviver longe dela, né? Então, assim, enquanto discípulo do Senhor Jesus, eu não posso ter esse pensamento. Ah, ok, me odeia? Tem gente que fala, né, faz um favor pra mim, menos uma pessoa aqui perto, então vou viver longe. Mas eu conheço Jesus Cristo, conheço a sua palavra, já tinha lido Mateus, sei dessa implicação e desse desafio que é, mas eu, graças a Deus, até hoje eu não sei se tem alguém que me odeia, né? Mas a partir do momento que algo chegasse, fulano te odeia, Você buscaria saber eu procuraria por que entender. a pessoa... Você falou que as pessoas do mundo, algumas delas vão dizer que não estão nem aí. Mas será que esse não tô nem aí não é simplesmente uma reação para se incomodar menos? Porque ouvir que odeia é algo que incomoda tanto que as pessoas preferem negar? Não seria uma forma de negação? Verdade. Elas ficariam incomodadas, né? Se sentem incomodadas. Elas fingem que não estão incomodadas. Se afastam, fingem que não existe isso, que ok, cancela, né? Então paro de seguir, bloqueio, né? Mas já é uma ação também, né? De incômodo com o que surgiu. Pode ser que elas estejam dizendo que não estão nem aí, mas no fundo elas ficaram profundamente impactadas e preferem não sofrer com aquilo. Bem, você falou que a sua reação é: eu vou analisar para saber o que eu fiz, foi isso? Eu vou procurar entender o porquê. Eu gostaria de conversar com a pessoa, se ela pudesse me explicar. Mas por que você acha que isso é importante? Entender a razão do ódio de alguém por você. Essa pessoa não pode deliberadamente apenas te odiar? Pode, mas se eu pudesse fazer algo para ajudá-la nesse sentimento que ela sente, para ela parar de me odiar, é algo que passa na minha cabeça. Não sei se eu conseguiria, mas eu tentaria ajudá-la para ela não viver com esse sentimento. Na sua cabeça, é possível tentar trabalhar com esse ódio dessa pessoa, fazendo com que ela saia desse sentimento e não o odeie mais. Mas vamos chegar lá, né? Eu acho que não é essa a perspectiva que Jesus trabalha. Não. Você acha que as demais pessoas, aí eu estou falando dos discípulos de Jesus, eles agem como você, de procurar entender, ou eles têm outra postura? Eles só amam ou são indiferentes como as pessoas do mundo? O que você acha que a maioria dos crentes faz? Os discípulos, eu penso assim, resgatando, né? Eles tinham uma situação bem difícil, porque eles viviam, né, a questão do governo, né? Então, sim, eles eram procurados, né, politicamente falando. Tinham pessoas que os odiavam naquela época mesmo. Eu acho que quem odiava era crente, né? Eram os fariseus. Boa. Isso. Estava no grupo daqueles que conheciam a lei. Então, assim, eles tinham que conviver com esse ódio e, ao mesmo tempo, socorrê-los, né? E a gente já viu vários episódios, né, nesse sentido, né? De, embora soubessem que eram odiados por aquela classe, né? Quando eram procurados e pedido um socorro, a filha de Jairo, a gente pode dar como esse exemplo, né? Ele, né, embora não odiasse eles, mas era do grupo dos fariseus. E eles socorreram, né? Embora eles amaram. Né? Então, assim, eles não procuraram entender, não. Eles simplesmente tiveram uma ação. Você está falando que os discípulos, Jesus e os discípulos, normalmente iam na direção do amor. Até entendo que é comum porque o ensino veio de Jesus. Mas e hoje? Como você vê as pessoas agindo? Você acha que
é fácil esse mandamento, ele se aplica ao nosso tempo? Eu acho que não, que as pessoas elas retribuem com ódio ou retribuem com a ação da mesma força. Eu acho que hoje a gente retribui com os nossos sentimentos, muitas vezes. Ruins. Se alguém faz algo por mim, eu devolvo. Se alguém fala alguma coisa, eu também falo, né? Eu penso que é um desafio viver esse mandamento, essa orientação do Senhor Jesus. Eu entendo que a gente só consegue cumprir, de fato, buscando o Senhor, vivendo Sua palavra. Eu me admiro muito, assim, de casos que a gente vê de pessoas, assim, que sofreram na sua família algum tipo de violência, tiveram filhos estuprados, esposa, ou mataram seus filhos, e aquela pessoa perdoa, né, o que causou, aquele que causou a situação, né? Não é uma questão que foi de ódio até, mas foi uma questão real de algo mal. Perdão é até um aspecto mais fácil do que amar. Que a gente vai chegar em outro ponto, né? O amor ainda é algo mais profundo, é algo mais intencional. Não é só que eu cubro a transgressão feita a mim. Eu vou na direção dessa pessoa fazendo o bem a ela. Ainda é uma outra questão mais profunda. Então você acha que no nosso tempo, então, as pessoas normalmente elas retribuem com um sentimento que não é positivo? Sim. Tá. Aí olhando para a questão prática. Alguém odeia um discípulo de Jesus, tira até você de cena. Quais são os desafios práticos para esse discípulo? Com o que ele tem que lidar? Quais são esses desafios assim que vão circundar? Eu penso, por exemplo, dele, para tentar te ajudar, dessa pessoa ter que lidar talvez com a proximidade, seja uma pessoa que esteja próxima, de ter que conviver com essa pessoa. Ela declaradamente odeia, não é uma pessoa que está na China, não é uma pessoa que talvez está no mesmo metro quadrado. Vai ter que conviver, vai ter que, né, demonstrar características, né, no comportamento, não tem como fugir do encontro, é isso? Isso, não vai ter como fugir. Mas quais são os outros desafios que você acha que tem para essa pessoa? Ela tem que lidar, às vezes, com os outros falando da situação dela, né? Tem a questão dos terceiros falando, pô, fulano te odeia, cara, o que você fez? Além de então vai ter toda uma pressão externa, além do conflito entre os dois, ainda tem um ambiente que ela tem que lidar. Ela, ao mesmo tempo, precisa praticar o que a palavra de Deus orienta, de amar, de ir na direção. E se a pessoa não quiser recebê-la, tratar ela com ódio, com indiferença, no coração dela pode gerar tristeza, amargura, mágoa e querer se afastar. Só que ela tem pode, que lutar. Inclusive, impactar a vida devocional dessa pessoa. Sim, ela tem que lutar contra esses sentimentos que podem vir nela, dessa rejeição dessa pessoa, dessa raiva, dessa ira. Então, por que eu estou perguntando isso? É porque parece simples saber que alguém odeia e eu vivo a minha vida. Se estiver bem longe, é muito mais fácil. Se estivesse lá na China, ok, mas normalmente essa pessoa que te odeia, ela não é um estranho, ela faz parte de um círculo próximo a você. Você pode não encontrar razões para esse ódio, mas ela, de alguma forma, encontra razões para esse ódio. Pode ser o seu testemunho, a sua postura, a sua família. As razões podem ser diversas e pode, inclusive, não ter razão nenhuma, pelo simples fato de você existir, estar nesse mundo. Pode acontecer isso. Só que o que a gente quer mostrar é que quando essa pressão chega para você, é extremamente desafiador ser discípulo de Jesus. Eu nem falei ainda da interação com essa pessoa que te odeia. Estou falando do simples fato de saber que existe uma pessoa que te odeia. Porque isso impacta a sua vida devocional, isso impacta as suas relações. Os meus sentimentos, o meu humor, né? Sentimentos, emoções e tudo mais. Então, existem muitos desafios ao saber que alguém
te odeia, Sim. certo? Muitos. E aí a gente tem que cuidar, porque pode ser perto, ou mesmo, né, a gente falou, longe seria mais fácil. Mas, né, a palavra de Deus orienta que a gente precisa amar, que seja perto ou longe, né? Verdade. Então... Muito bem. Agora nós vamos tocar naquilo que você mencionou lá na primeira pergunta que eu te fiz, talvez esteja ligado ao seu perfil. Né? Então, muitas vezes nós fazemos análise da situação para ver por que que isso está acontecendo. Então, como eu perguntei lá para a Rosinha no início, você sabe que alguém te odeia, o que que você faz? Aí você respondeu: eu buscaria entender o motivo. eu vou buscar entender o motivo. Então, de acordo com as palavras de Jesus... Ele não orienta a buscar, não. Não tem isso. Não tem. Essa etapa não existe. Essa etapa não existe, mas não quer dizer que ela não possa acontecer. Porque se a gente aplicar alguns outros textos, que se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, você vai até ele. Então, eu não vou ignorar que a sua hipótese, a sua preocupação também é uma possibilidade. Só que aí entra a questão. Nós muitas vezes tentamos obter a aprovação das pessoas. E essa é a questão que me chama a atenção agora. É saudável a gente agir tentando obter a aprovação das pessoas, ou seja, tentando fazer com que todo mundo ao nosso redor nos ame? E se é saudável, até que ponto, e até que ponto não é saudável? Pois é, não tem... Né, eu penso assim, que dificilmente é agradar realmente a todos, fazer com que todos nos amem, né? Sempre tem algo que a gente possa fazer que pode magoar o outro, mesmo sem querer, né? Eu acho que não é saudável a gente viver pensando em sempre agradar o outro, porque a palavra de Deus, né, nós aprendemos que nós fomos criados para a glória de Deus, fazer tudo para agradar ao Senhor. Então, se eu penso só no outro, no meu, né, no ser humano, nas pessoas que estão ao meu redor, e não penso em agradar a Deus, eu estou ferindo esse princípio de realmente agradar a Deus, de procurar fazer para Ele. Então, e quando eu consigo saber assim que eu estou muito preocupado só em agradar as pessoas e não em agradar a Deus, tem algum sintoma, algum sinal, algum alerta que... Cuidado, né? Se a gente, querendo agradar o outro, a gente concorda com pecados do outro, a gente passa a mão na cabeça, se a gente aceita algumas coisas, mas ou não exorta ou não orienta, né? Não é o fato assim de aceitar, mas é o fato da gente poder se posicionar, de alertar também a pessoa, de falar, olha, isso que você está fazendo não é legal, de chamar a pessoa para uma conversa muitas vezes difícil, que vai contra, né, o que ela gostaria, mas porque não agrada a Deus, né? Então, como discípulo do Senhor Jesus, a gente realmente é chamado para esse papel desafiador, de falar contra algumas coisas, né? E isso pode fazer com que a pessoa não goste da minha atitude, da minha ação, entendeu? Então, embora a gente fosse assim, mais confortável, se todos se desse, né, se a gente se desse bem com todo mundo, seria mais confortável pra gente, mas pode ser sim que em determinadas situações a gente tem algum tipo de atrito, de embate, por exortar, por orientar, né? Então, tem esse desafio. E eu me lembrei de Davi e Saul. Por quê? Saul, ele, ou por algum sentimento de inveja ou de raiva... Ele desenvolveu um ódio por Davi. Por Davi. E tipo assim, Davi teve que fugir, teve que morar no deserto, porque Saul queria persegui-lo e matá-lo, né? Por motivo nenhum. É um bom exemplo. Sabe? E ele... Motivo concreto, né? Davi não fez nada concretamente para Saul, para essa ira dele, para essa raiva, para toda a circunstância que aconteceu. E Davi, em todo o tempo, ele procurava agradar a Deus, né? Teve a oportunidade de matar Saul e não fez, porque ele era temente ao Senhor, né? E eu penso assim, ele foi um bom exemplo disso, assim, de ter tido na pele alguém que teve ódio dele, mas ele
Podemos falar que ele amou, Então, claro. né? Até porque quando algumas pessoas chegaram para ele dizendo que mataram tanto Saul e seus filhos como os parentes de Saul, Verdade. ele mandou matar essas pessoas porque ele entendia que Saul era ungido de Deus. É verdade. Bem lembrado. E na reação, por exemplo, assim, quando ele teve lá no acampamento que ele poderia ter matado Saul, como dentro da caverna também, ele podia ter ficado em silêncio, mas ele foi na direção de Saul, dizendo: meu rei, eu nunca tentei te matar, mostrando todo o seu amor. Mas independente disso, o que ele recebeu foi só Ódio. ódio, né? Em todas as formas possíveis. Então você falou que a gente precisa colocar na balança se eu estou querendo agradar as pessoas e não agradando a Deus. Então, um sintoma quando eu passo a agradar mais as pessoas é quando eu silencio, eu não falo aquilo que deveria falar, porque eu quero só a aprovação das pessoas, eu estou preocupado com Deus. Não estou preocupado com Deus, não estou preocupado só com as pessoas. Ou quando eu começo a responder com pecado, né? Foi o exemplo que você deu de Davi. Davi não respondeu com pecado. Então, se eu responder com pecado, ou seja, se eu responder da mesma forma que aquela pessoa está me tratando, eu não estou agradando a Deus, então eu caí no erro da aprovação. É um sintoma. Tem um outro lado da balança, que é o outro lado que eu também vejo que muita gente se posiciona, que é, se eu sei que alguém me odeia, eu ignoro essa pessoa. De um lado tem aqueles que tentam agradar de todo jeito e obter aprovação. Tem o outro lado que é, não estou nem aí, não me importo. Ser indiferente. Esse lado tem alguma coisa de saudável? Não tem como fugir, né? Porque assim, o Senhor, Deus nos amou e como nós ainda não éramos pecadores, né? Quando Ele enviou Jesus, né? Está aqui em Romanos 5,8. Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, né? Então, como ser indiferente, né? A palavra de Deus não recomenda, não nos orienta a sermos indiferentes, a fugirmos, a abandonarmos, a deixar de lado. Eu até costumo dizer que a indiferença é o oposto do amor. Porque o oposto do amor não é a raiva, né? É a indiferença que é o oposto do amor. Porque quando você sente raiva, você ainda sente alguma coisa, isso, né? Quando você é indiferente, parece que você anula não sente dentro nada, de você. Isso. Porque o amor faz você ir na direção. A indiferença acabou a direção. Você não vai na direção de ninguém. É como se aquela pessoa de fato morresse. Então, enquanto o amor traz vida, a indiferença traz a morte. Então, se por acaso você que é discípulo do Senhor Jesus, isso é uma exortação importante. Você sabe que alguém não tem sentimento bom, não vou nem falar que te odeia, né? Mas não tem sentimentos bons com relação a você, não deixe que a indiferença entre no seu coração. Porque ela é, de fato, o oposto do mandamento que Jesus está trazendo aqui. Não tem nada de saudável em ser indiferente. Posso até ser saudável tentando ir na direção da pessoa. Fala, Cia. Em Romanos 12, 17, eu separei aqui. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, né? Condescender o que é humilde, não sejais sábios a seus próprios olhos. É o 16, é o 17. Não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz, né, com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Né? Então, se a gente quer fazer a vingança por nossas mãos, deixando, então vou abandonar, larga, não quero. E é importante, assim, a leitura de Paulo em Romanos, do ter paz, e juntando lá com a ideia de, se a gente sabe que alguém tem alguma coisa contra nós, você vai uma vez, você vai duas, você vai três, mas até isso tem um limite, né? Porque no final pode ser que essa pessoa seja de fato uma pessoa
que não tem nenhum compromisso com Cristo. Então, ela não quer acertar. Você também tem que se livrar desse fardo. Pode ser que essa pessoa apenas tenha um sentimento de ódio. É difícil a gente pensar que isso é possível, mas é possível. Vimos com Saul e Davi, né? Bem, mais uma questãozinha. Na fala de Jesus, ele começa assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, na fala de Jesus, parece que no passado foi ensinado ao povo a possibilidade de odiar o inimigo. Então, agora ele está ensinando a não mais odiar, mas amar. É interessante usar na mesma frase as palavras, né, o verbo ensinar e o verbo amar, porque a gente entende com clareza que amar não tem a ver com sentimento, tem a ver com algo que pode ser aprendido. Então, amar é uma atitude. No grego, amar nunca foi o sentimento, né? O ágape ou agape é uma palavra que fala do amor de Deus, dessa intencionalidade que Ele tem conosco, de ir e vir até nós, sendo nós ainda pecadores, nos amar quando éramos seus inimigos. Então, a questão é o seguinte: no discipulado, a gente tem uma caminhada de maturidade. Em algum momento, todo discípulo precisa experimentar essa ideia de amar quem te odeia. Isso seria uma prova de amadurecimento ou isso é desnecessário? O que você acha? Assim, esse amor intencional a quem te odeia é algo que precisa ser vivido? Pode ser que a gente não consiga viver na prática por não ter ninguém que de fato nos odeie. Mas eu penso que, independente do nosso estágio, né, a partir do momento que queremos ser discípulos do Senhor Jesus, a gente precisa ter essa consciência da nossa atitude que a gente precisa ter. Então, o amor não é um sentimento, algo que eu sinto, algo só relacionado à minha emoção. O amor é uma ação, né? Eu tenho que expressar, eu tenho que viver, praticar, demonstrar, e muitas vezes pode me causar desconforto, né? Praticar esse amor pode ser algo que desafiador, como a gente está aprendendo aqui, né? Então, temos, independente do nosso estágio enquanto discípulo, ter essa consciência que se um dia isso acontecer, como a gente vai reagir diante disso, né? Então, eu lembro, né? Se alguém te bater na face, você tem que dar outra, sabe? É desafiador. Se alguém te pede a capa, também tem que emprestar a túnica, dar outra. Então... Mas mesmo que ninguém deliberadamente seja contra o Fábio, odeia o Fábio, eu posso dizer que muita gente tem ódio dos cristãos. Boa. Então eu posso trabalhar na perspectiva maior, ideológica. Eu entendo que Jesus está mandando ir na direção dessas pessoas, porque elas de verdade existem. Isso não é hipotético. É verdade. Existe esse grupo que odeia os seguidores de Jesus. E às vezes na prática a gente evita essas pessoas, porque sabe que me odeia. Então, se eu tenho no trabalho alguém que eu sei que é de uma outra religião, ou que simplesmente não crê em Deus e odeia os cristãos, às vezes eu prefiro passar longe dela. Então, essa é a questão. Intencionalmente, você entende que nós, enquanto discípulos, precisamos colocar isso na nossa agenda de fazer intencionalmente, ou vou deixar ao acaso para que um dia, se acontecer, o Espírito Santo vai me habilitar para eu estar pronto. Tem uma oportunidade de Vou criar uma oportunidade. A gente deve se colocar nessa posição de fragilidade? A palavra de Deus nos orienta a irmos na direção, porque nós somos guiados pelo Espírito. E não vai ser então só... deve se colocar na posição de fragilidade. Não, e não vai ser só num momento específico, que eu vou esperar o momento certo. Tipo, todo momento para mim seria uma oportunidade, sabe? O que eu falo posição de fragilidade é estar diante de alguém que persegue o cristão. Não adianta só fugir, não. Então eu tenho que intencionalmente me colocar nessa situação. É difícil, né? Mas eu penso que sim.
Ok. Concordo. Eu acho que a gente tem que estar. E aí a gente vai avaliar o como, a forma, porque fugir não é a recomendação, né? Então, pode ser começando aos pouquinhos, dando um bom dia e cumprimentando, né? Mas é um desafio, né? Mas ir na direção. Bem, eu acho que a pá de cal está no versículo 44, 45, né? Só para fazer sentido, mas está no versículo 45. Jesus disse lá no 44, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, a gente tem que se colocar nessa posição. Mas aí, o que eu chamei de pá de cal, né? Que é inquestionável. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Nas palavras de Jesus, ir na direção do inimigo não é opcional. E mais, ir na direção do inimigo é o atestado de que eu fui alcançado pela graça. Mas isso não parece uma prova que exige muita maturidade? Então a minha pergunta é no sentido, todos nós, enquanto discípulos do Senhor Jesus, estamos habilitados a fazer isso? Ou isso só os mais graduados vão conseguir? Só os mais experientes na caminhada? Todos nós estamos habilitados. A partir do momento que cremos no Senhor Jesus, que temos o Espírito Santo. Parece que só os mais graduados conseguem dar conta, mas... né, Na palavra de Jesus não é assim. Não é. Todos nós somos chamados a essa ação, né? Eu separei aqui, 1 João 4, 7 a 10, que fala: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, Deus enviou Jesus, né, para nos perdoar dos pecados, e nós vamos conhecer o amor através dele, né, porque Deus é amor. Então, assim, mesmo sendo novo, né, começando uma nova caminhada como discípulo, nós já recebemos isso de Deus, sabe? Está presente. Pode ser, sim, que tanto na maturidade da fé ou no amadurecimento pessoal, a gente saiba lidar melhor com algumas questões, né? Isso, com certeza, né? Faz parte, eu acho que, do amadurecimento da vida, né? Se a gente pensar também da fé, né? Se for caminhando junto. Mas a partir do momento, né, que conhecemos a Cristo, né, que a gente percebe, né, que Ele alcançou o nosso coração, que morreu por nós, nós somos, né, habilitados a viver dessa forma. Habilitados espiritualmente nós estamos. Isso não significa que vai ser fácil. Então, é aí que entra a sua maturidade. Se você é mais maduro, você vai lidar com isso com mais naturalidade. Se você for menos maduro, você vai ficar mais relutante, vai fazer pirraça, vai dizer para Deus que não quer. Mas habilitados todos nós estamos, porque é o Espírito que nos capacita para isso. Bem, como eu falei lá no início, a ideia de hoje era prova de fogo. Enorme prova de fogo. Porque a gente percebe que o exercício do amor, ele é a prova de que nós já vivemos essa maravilhosa e boa vida. Então não adianta dizer, eu tenho uma maravilhosa e boa vida, se eu não consigo aplicar esse amor na vida daqueles que me odeiam. Então, se você encontrou dificuldade hoje, né, tudo aquilo que a gente falou, se você se viu relutante, não trabalha na negativa de então não tenho uma maravilhosa e boa vida.
Talvez você tenha que trabalhar aspectos pontuais. Então, procura a gente, entre em contato, converse com seu discipulador, com seu mentor. Eu não sou da comunidade de Tomás Coelho, então procura ajuda, entre em contato com a gente. Tem vários canais aí para você entrar em contato. Mas nós queríamos colocar para você essa prova de fogo do amor incondicional, para mostrar que a maravilhosa boa vida não pode ser um discurso, ela é uma prática que mostra para a graça que foi aplicada no nosso coração. Então, como disse Jesus, eu volto lá no versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, a aplicação dessa nossa filiação em Deus, ela é feita a partir do momento que nós amamos quem nos odeia. Não tem nada de fácil nessa frase. Amar quem nos magoa, quem a gente tinha expectativas e a pessoa, né? É assim, porque é fácil falar assim, odeia. Não, ninguém me odeia. Mas alguém que feriu você, alguém que te decepcionou, alguém que te magoou, alguém que te violentou, alguém que te abandonou. Tem várias qualificações aí no odeia. Você pode botar vários grupos. Isso. Se você não é capaz de amar essas pessoas, é preciso que você sente aí ao lado do Senhor e converse com Ele. Porque essa é a prova de fogo da sua maravilhosa boa vida. Bem, foi facinho hoje, tranquilo? Foi um desafio, né? Colocar em prática é o desafio maior. Muito bem. Mas a palavra de Deus é clara e nós precisamos realmente nos colocar nas mãos de Deus confiando que nós vamos conseguir. Né? Embora se hoje, entre aspas, não apareceu nenhuma situação tão grave, se um dia ela surgir, é pelo Senhor que a gente vai passar, né? Que a gente vai conseguir. Então, não depende de nós, né? Então, amém. É só através dele mesmo que a gente vai caminhando. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? Amém. Você pode orar para a gente encerrar? Muito obrigada, Pai de amor, Pai querido, por esse tempo aqui de troca, de conversarmos e buscarmos, Pai, na sua palavra, o que o Senhor nos mostra e nos orienta. É um desafio, muitas vezes, viver o amor quando somos feridos, somos entristecidos, somos magoados, quando sabemos que há ódio, quando há rejeição, há qualquer outra situação, Pai, difícil, mas em Teu nome, peço por nós, por mim, pelo Fabinho, pelas pessoas que estão aqui conosco, Pai, neste momento nos ouvindo, amém, as que ouvirão no futuro, Pai, que o Senhor ajude a cada uma, Pai, em suas necessidades, em suas angústias, né, no que elas já enfrentam, Pai, para que nós possamos, Pai, amar, independente do que nos aconteceu, independente das nossas justificativas, das nossas razões, dos nossos desejos, dos nossos gostos, das nossas vontades, Pai, mas que a gente viva o Seu querer, Pai, que a gente viva o que o Senhor nos orienta, que nós possamos ser discípulos, assim como Jesus foi, e sermos Seus filhos, Pai, demonstrando na prática o que o Senhor nos exorta a fazer, Pai. Então, nos sustente, nos capacite, nos oriente, que nós possamos encontrar em Ti tudo o que precisamos para viver a maravilhosa e boa vida que só encontramos no Senhor Jesus e contigo, Pai. amém. Obrigada. Obrigada por todo o Seu cuidado, por esse tempo aqui da Academia da Alma, onde nós aprendemos tanto, mas acima de tudo, ser com cada um de nós para que nós possamos praticar, Pai, e com isto exaltar o Seu santo nome. Graças a Ti. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite. Até a próxima Academia da Alma. Deus abençoe, viu? Um abraço.